Porque os nerds da escola viram médicos e os do fundão viram os donos da clínica? Por que a escola está diferente? São espelhos que revelam tudo que está podre. Então, as escolas industriais, a escola é sim uma indústria. Percebam como a educação é industrializada. Como as inteligências artificiais estão mudando o cenário da escola? Como você pode usar isso ao seu favor? Toda vez que eu começo a falar de escola, eu sempre vou começar o vídeo falando sobre a Academia de Platão, porque ela é referência. Mas agora eu vou querer usar outra coisa. A Constituição, sim, a Constituição, que segundo ela, visa educar e preparar o cidadão para o mercado de trabalho. Sim, é isso mesmo que você escutou. Você está sendo preparado para o mercado de trabalho e para a cidadania. Peraí, então por que eu sempre começo falando de Platão? Porque quando iniciou-se a ideia de criar uma escola, era para passar o conhecimento para frente. E aí que está. Por que tem um problema aqui? Porque a escola não passa mais o conhecimento para frente, ela apenas adestra. Nós já falamos isso no vídeo passado. Mas a gente vai agora falar sobre o problema estrutural da escola. Sim, um problema estrutural. É por causa que assim, eu recentemente fiz uma pesquisa, eu tava perguntando para todo mundo, gente, o que vocês acham que é o problema real da escola? E eu cheguei à conclusão que não tem conclusão. É isso mesmo. É o seguinte, o problema da escola, vamos dizer assim, que vai desde os salários ruins dos professores até o desinteresse do aluno, por exemplo. Então a gente tem um problema assim muito maior do que simplesmente falar que o problema é temos muitos alunos e poucos estudantes. Hoje eu vou aplicar um pouquinho mais os conceitos da educação básica, mas podem ser também expandidos para conhecimentos superiores. Vamos dizer assim, nós já conversamos sobre aluno e estudante, sobre forma ativa, forma passiva, nós também já falamos sobre como estudar, mas agora eu vou focar um pouquinho mais na escola. Nós estamos falando sobre uma instituição de adestramento. Como que ela vai entrar nesse contexto? Lembra daquela história de manobra das massas? Então, a escola é basicamente isso. Eu acho que todo mundo já deve estar cansado desse assunto, que escola é isso, que ela vai estar te preparando para o mercado de trabalho, que você vai ser só mais um rato. Naquele filme lá. Então, o que eu vim trazer aqui de novo? As inteligências artificiais estão... Vou dar um exemplo. O professor vai lá, pede para o ChatGPT, por exemplo, fazer uma aula para ele, ou uma prova, ou uma questão. Vai lá, fez. O aluno vai lá, faz o quê? Pega o ChatGPT, usa para responder a questão que ele mesmo criou. Então, tá vendo que vira um ciclo vicioso? Que não necessariamente vai produzir o alinhamento com a ciência, que é a Academia de Platão? É completamente diferente. A história mudou muito. E agora nós teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Nos adaptar então. Sabe aquela história? Mas quem se importa com a escola? A gente termina a escola, vai lá, pega o Gemini, faz os videozinhos, pega os prompts e os videozinhos, faz pro TikTok e ganha dinheiro em cima disso, então faz um curso inteligência artificial. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A única pessoa que está ganhando dinheiro com essa história de inteligência artificial não é você que está fazendo videozinho com o Gemini e postando no TikTok. Não, são os donos da inteligência artificial. Não sei se isso já caiu a ficha para você, mas falamos sobre o condicionamento de adestramento. E vamos lá. Qual é o objetivo? Você quer buscar conhecimento. A escola não é o lugar mais apropriado para isso, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que reverter essa situação. Você quer conhecimento, você quer estudar, você quer obter conhecimento para ficar mais inteligente. Lembra, ser inteligente é melhor do que não ser, sabe? Então, você quer ser inteligente para se destacar na sua área que você está atuando. O que fazer? O que fazer para costurar este sistema? Porque as coisas estão se complicando. As pessoas não estão tendo mais empregos. Os empregos das pessoas estão sendo roubados. O que fazer? A primeira coisa que você vai precisar ser mais inteligente. Mais inteligente que a maioria das pessoas. Nem que seja para fazer bolo.
você vai precisar se destacar. Vamos lá, aí que tem a melhor parte. Não caia na ideia de que tem um discurso que eu vi na internet que eu quis trazer para esse vídeo. O nerd da escola vira médico e os do fundão viram os donos da clínica. Isso é mentira. Te contaram uma mentira e eu vou te falar o que acontece. A única coisa que diferencia a pessoa que tem ou não uma clínica não é o do fundão ou quem estudou mais. Isso não importa. É quem tem dinheiro. Dinheiro até porque a única energia que importa é aquela que mantém o caixa eletrônico ligado. Se você tem dinheiro, você tem contatos, se você tem um pai que já é um empresário, um dono de mercado, um dono de algo, você já tá a caminhos andados. Então essa história, ela é mentira, te contaram uma mentira, é um discurso que no mínimo é pra você ficar pra trás. Isso é completamente mentira. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ter a oportunidade para conseguir abrir uma clínica. É porque eu tô resumindo esse vídeo, mas se vocês quererem saber um pouquinho mais sobre a energia que move o mundo, eu recomendo vocês assistirem um pouco o Bira, sabe a senhorita Bira? O canal dele se chama Algoritmo da Imagem, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu só trouxe isso daqui porque é um discurso relacionado à escola que precisa ser desmentido, tá? Então se aprofunda um pouco mais, assiste os vídeos dele que você vai entender. Isso se chama o mito da garagem. O mito da garagem vai estudar. Tá, então o que acontece? Nós vamos precisar ficar mais inteligente. Eu já falei várias vezes como que fica mais inteligente e neste ponto, se você assistiu os 2 vídeos anteriores, você já deve estar entendendo do que eu estou falando. Você já deve ter percebido que você não vai ter sucesso nos estudos na escola. Tá, então o que eu preciso estudar de verdade? Eu particularmente recomendaria alguns assuntos para você estudar. Por que eu falei que eu ia falar do problema estrutural da escola? É bem assim, o professor finge que ensina e os alunos fingem que aprendem. Pronto, esse é o problema. Esse é o problema, E tá na estrutura. Sabe aquela coisa velada? Ninguém fala sobre isso, mas dá pra sentir. Se você já entrou numa sala de uma escola pública, você sente isso, que os alunos estão ali só por obrigação, assim, 80%. Então esse é o problema estrutural da escola. Mas vem aqui que eu vou te ensinar como costurar esse sistema. Eu já entendi que eu não vou ter sucesso nos estudos da escola. Os conhecimentos da escola são importantes? Sim. Mas uma coisa eu lhe adianto, você vai precisar ir além. Ir além, sim. Vamos dizer que todo mundo foi para a escola. O que acontece? Todo mundo está na base. Base é a média. Média, mediocridade. Sabe quando a pessoa fala mediocridade? Mediocridade é isso, é você estar igual a todo mundo. Se você estiver numa sala e todo mundo tirar 10 numa prova, e você também tirou, você é medíocre. Mesmo que seja 10. Por quê? Porque todo mundo está naquela média. Então, você continua sendo medíocre. O que você precisa agora é deixar de ser medíocre e passar a ser excepcional na sua área. Como que você vai fazer isso? Você vai precisar estudar assuntos além. O que eu quero dizer? Eu vou passar uma lista de alguns assuntos que eu acho que você deveria estudar. A primeira coisa que eu queria falar antes disso é: nós estamos vivendo numa era muito boa. Ela se chama a era das inteligências artificiais também, mas a era da informação. A inteligência artificial está potencializando isso. O que é isso? Uma era em que todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo. Você pode saber qualquer coisa do mundo, de qualquer lugar, acessando a internet. A informação está aí disponível, você precisa apenas acessá-la. Tá, mas se eu tenho a informação toda a meu dispor, por que eu precisaria estudá-las? Então, quando você estuda, você desenvolve pensamentos críticos, você carrega o seu cérebro com informações para criar novas redes neurais para poder criar algo novo ou resolver um problema. Você tem um problema no mercado financeiro. Eu não entendo muito, mas eu sei que tem uma guerra acontecendo. O porquê essa guerra está acontecendo? Por causa disso, disso, disso. O que é essa guerra? Quais setores da economia essa guerra vai afetar? O combustível, da energia? Então eu preciso pegar minha empresa, fazer derivativo. Eu preciso fazer uma proteção de capital, porque se esse setor acabar,
eu tenho uma proteção aqui. Ou então não, eu preciso fazer isso, e você já entende, e você não precisa. E se você precisar voltar no ChatGPT, você vai perder muito tempo, você perdeu dinheiro nessa brincadeira. Tá entendendo por que você precisa adquirir informação para você ficar mais inteligente? Você acha que o Jeff Bezos, o Elon Musk, Facebook, eu sempre esqueço, Mark Zuckerberg. Então, você acha que eles simplesmente ficam pesquisando qual é o hábito principal de um milionário? Ler. Ler é. Então agora eu vou fazer aqui uma listinha. Eu acho que isso que é muito importante, você estudar. E outra coisa, nem tudo se resolve com o ChatGPT. Eu ainda vou continuar isso. Por quê? Uma das coisas que tem aqui na minha lista se chama oratória. Oratória é difícil? Oratória? Não, mas você precisa ter. Você tá apresentando, você precisa apresentar, você precisa falar com alguma pessoa. Você vai usar o ChatGPT? Não, então você vai precisar ter isso no seu cérebro. Aí quando sair o projeto da Starlink, aí você... Neuralink, né? Aí você já larga a mão. Tá, vou aqui falar algumas coisas aqui que eu preparei aqui na minha listinha. A primeira coisa que eu acho que é importante você estudar é educação financeira. Todo ser humano na face da Terra vai usar educação financeira. E educação financeira vai desde como você trata o seu dinheiro e também a matemática. Eu preciso saber porcentagem. Tem 5% de desconto. Tem gente que não sabe o que é 5%, o que é 10%, o que é 3%, 5 sobre 12. Então você tem que ter conhecimentos matemáticos, educação financeira. Você pode não saber ler, mas se você, no mínimo, para viver em sociedade, você precisa saber básico de matemática. Então já entra na conta matemática. Você também vai precisar matemática. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre a matemática, que é esse vídeo aqui. Isso é o básico. Vamos para oratória. Você precisa ter oratória. Como se comunicar, como expressar as suas ideias, como se portar em público, como apresentar um projeto. Você precisa apresentar um projeto da sua empresa porque você precisa de novos investimentos. Se você não sabe nem falar com o seu público, os investidores, eles não vão comprar ideia, eles não vão investir. Acabou. Oratória você precisa ter. E isso não tem ChatGPT que resolva pra você. Tá, mas você também vai precisar usar a inteligência artificial. Recentemente eu tava pensando em adicionar este item à lista. Por quê? Inteligências artificiais. Nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. Você precisa saber como funciona uma inteligência artificial e como você usá-la ao seu favor. Juntamente, nós já colocamos programação. Você também tem que saber o básico. Tá, básico quanto? Básico de computador. Não existe uma pessoa na Terra que consiga sobreviver no terceiro setor da economia que não saiba o básico de programação. Programação, eu falo, mexer em um computador, resolver problemas dentro desse computador. Básico de informática, sabe? Dá uma estudada. Isso é importante você ter essa bagagem, porque isso vai fazer toda a diferença. Indo para um lado mais de humanas, eu acho muito importante você ter geopolítica na sua vida. Geopolítica, sim, você precisa saber em que local da Terra você está. Não estou falando você decorar todos os estados do Brasil, não. Eu estou falando você saber os principais potências, globalização, mercado, como que estão os mercados internacionais. Porque, por exemplo, uma coisa que é política. Por que o preço do café está subindo? Quem é o maior exportador de café? Isso é o básico. Por quê? Porque isso reflete literalmente no seu bolso. Por que tal guerra está acontecendo? Porque qual elemento lá, por exemplo, tem urânio, você não sabe nem o que é urânio, primeiro de conversa. Por que serve o urânio? Ninguém nem sabe responder. É para energia nuclear também. Então você tem que saber se situar no mundo. A globalização, a China tá ganhando. Tem muitos investidores que estão colocando dinheiro na China. Por quê? Isso até minha professora de finanças recentemente estava falando, nós estávamos conversando sobre isso. Porque você precisa se conectar em quais locais do mundo, em qual local do mundo você está, para você conseguir ganhar dinheiro. Quem fica ligado em notícias ganha dinheiro. E foi minha professora de finanças que falou isso. Então você precisa ter essa agilidade.
Por exemplo, você tem cultura, você não vai abrir uma churrascaria na Índia. Por quê? Porque não vai dar bom. Eu tô falando assim muito pra empresários, mas isso é pra qualquer setor. Moda, arquitetura, culinária, tudo você vai precisar ter oratória, matemática, geopolítica, marketing. Você vai precisar tudo nessa vida, você se vende. Nós estamos no mundo capitalista. Você vai precisar saber vender o seu peixe. Marketing, neurociência, como que funciona o comportamento humano. Isso é interessante e importantíssimo. Filosofia, espiritualidade juntos, sabe? Tem um livro que eu li que ele era espiritualidade, mas ele me ajudou no mercado financeiro. Construção de imagem, análise semiótica. Lembra quando eu mandei você assistir o vídeo do Bira? É um repertório, é uma bagagem que se você tiver, você vai abrindo os olhos desatentos, que o próprio Bira fala. Então, começa por ele. Eu indicaria. Ele fala muito bobeira? Fala. Mas se você for pegar o conteúdo dele, você abre assim a mente pra outro mundo, assim. Você fala assim, temos uma coisa que potencializa esse processo e ele potencializa sua inteligência e não vai ter como falar de problema estrutural da escola sem falar sobre isso. Por quê? Porque isso é um problema. É um problema sim. Leitura. Não temos leitores no nosso país. Lembra, se ninguém lê e você lê, você já tá acima da média. Já deixou de ser medíocre. Ler é importante? Sim. Você vai ter que ler o quê? Livros. Quantos livros? Muitos livros. Muitos livros, é muitos mesmos. Por quê? Romance? Sim, até romance. Tem uma coisa no romance. Quando você lê um romance, você vai começar a imaginar uma cena a partir de palavras. Palavras são o quê? Símbolos que representam sons. E estes símbolos são diferentes e juntos, quando você vê, você tem uma gama de conexões neurais necessárias para a formação de um pensamento ou uma criação de imagem mental que é excepcional para uma coisa chamada criatividade. Criatividade. Você vai criar cenários a partir de símbolos e palavras. Criatividade o que é criatividade? Você tem várias redes neurais, dados. Você cria elas de uma maneira completamente nova. O que é essencial? O que se destaca? O diferente, o novo, o criativo. Sabe aquele programa lá da mulher de maiô? Sabe? De inteligência artificial? A inteligência artificial não faz um programa de uma velha de maiô que faz aquelas idiotices. Não, um ser humano teve que ter criatividade para usar a inteligência artificial para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo que é muito importante vocês terem essas informações para vocês criarem? E eu sou muito a favor da inteligência artificial e tudo, mas a gente tem que entender que é muito importante você ter essa outra bagagem para você usar essas novas ferramentas. Mas eu estudei na escola e tal. Então você ainda tá nisso. Eu já falei, você foi condicionado a uma técnica usada de adestramento. E aí que entra as inteligências artificiais. As inteligências artificiais, elas devem ser uma ferramenta, não deve ser uma muleta. Sabe assim? E aquela coisa, como vou estudar? Eu já falei como estudar, mas também tem uma coisa, não tenho curso, tem o ChatGPT, você consegue conversar com ele, pedir para ele criar questões, pedir para ele te explicar um assunto. Hoje nós estamos vivendo na era da informação, onde nunca foi tão fácil aprender, nunca foi tão fácil ter acesso à informação, um livro. Eu recentemente li um livro, não vou nem falar do que é o livro, mas é um livro assim que eu acho que não deveria estar aberto ao público de graça, e eu peguei o livro de graça pra ler. E o livro tinha uns conhecimentos assim que eu falo, isso é um divisor de águas na minha vida, por exemplo. Então faz a diferença, você tem informação aí. Então, resumindo, o cenário é esse. Você tem informação, você tem a capacidade e as ferramentas, mas você precisa aplicá-las. Você precisa, antes de você querer usar o ChatGPT ou Gemini ou qualquer outro que tem aí, você precisa construir a sua máquina, você precisa preparar. Por que ricos, pessoas ricas, isso é interessante. Por que os ricos, por exemplo, sabem tocar piano, falar inglês e essas coisas? Porque eles são incentivados a primeiro criar isso daqui. Isso é básico, então você precisa ter isso, juntar isso. Então tudo isso é tudo uma construção para você se tornar uma pessoa melhor, para se destacar no mercado, na vida, ser uma pessoa mais interessante. Interessante não é só para você ter uma namorada, é para você ser mais interessante em uma conversa. Você tá em um evento, quem vai querer chegar perto de você se você não sabe o básico, sabe assim? Então você precisa ter repertório.
conhecimento, saber onde você está, o que você está fazendo, quem é você. Mas tem uma coisa, nunca na história foi tão fácil aprender, mas nunca foi tão fácil também continuar ignorante. Se destaque. A diferença está em quem sabe usar as ferramentas para costurar a realidade, quem fica sentado vendo o vídeo de ontem.